Então, dando continuidade, né, à análise da crítica da razão pura, né, a obra de Kant, essa é a parte 3, né, dessa análise, né? Primeiro iniciamos com a avaliação dos juízos, depois o que era a metafísica barra razão humana, e agora a gente vai adentrar na crítica da faculdade da razão pura, né? Como havia mencionado, a palavra crítica na obra de Kant, né, não se trata de uma palavra negativa no sentido de criticar, mas sim no sentido de analisar, né, de forma detalhada ou pormenorizada, construtos, né, que vão basear a razão pura, né, que seria aquela razão que não tem influências da experimentação. É uma razão que existe por ela mesma, por si mesma, né? E aí, nesse mesmo sentido, a palavra crítica da faculdade da razão pura, ela vem nesse sentido de analisar detalhadamente a faculdade da razão pura, que viria a ser a possibilidade da razão pura, né? E aí, subdividindo, né, a crítica da faculdade da razão pura, Kant vai tratar dos princípios superiores de moral, do conhecimento humano e da teoria elementar transcendental, certo? No que se refere aos princípios superiores de moral, né, ele fala de conhecimentos fundamentais, sejam estes conhecimentos a priori, e detalha que esse campo não pertence à filosofia transcendental, né? Eu vou explicar mais detalhadamente o que se trata essa filosofia transcendental, né? Então, tendo em mente que os princípios superiores de moral, né, fazer o bem, o princípio da não maleficência, né, são princípios superiores de moral, que muitas vezes também se confunde com a ética, né? O que é ser bom, né? Isso aí é um questionamento que adentra no campo da moral e no campo da ética, né? E esses conceitos fundamentais, mesmo que sejam conceitos a priori, né, a priorísticos, né, que tenham origem também nos juízos sintéticos a priori, que são aqueles que acrescentam um novo conhecimento, mas não dependem da experimentação, mesmo assim eles não vão pertencer, esses princípios superiores de moral, ao campo da filosofia transcendental, que é o que o Kant está elucidando nessa parte do livro, né? E no que se refere ao conhecimento humano, o que é que Kant vai falar sobre a faculdade da razão pura e conhecimento humano? Para Kant, o conhecimento humano ele pode ter duas origens e uma raiz em comum, né? As duas origens são justamente a sensibilidade e o entendimento, e a raiz comum que vai avaliar, né, essas duas origens e que vai se ocupar dessa análise é o campo da filosofia transcendental, né? Então, como origens, né, do conhecimento, a sensibilidade. Ele fala que os objetos nos são dados. Esse ponto ele é muito interessante. Por quê? Se a gente parar para analisar, tudo que a gente conhece no mundo corpóreo, né, tudo que a gente vê, sei lá, um corpo humano, o oceano, o céu, todas as coisas possíveis, né? Todos os objetos que estão presentes no mundo, no universo, eles nos são apresentados ou eles nos são dados pela sensibilidade, né? Então, a gente consegue enxergar o que a nossa sensibilidade consegue captar. Isso é um ponto. E o que seria o entendimento, né? No entendimento, os objetos eles são concebidos. Então, a sensibilidade vai trazer aquele objeto, ele vai ser captado pelos nossos sentidos, mas ele só vai ser entendido e ele só vai ser concebido dentro do nosso entendimento. Então, tanto sensibilidade quanto entendimento, eles estão em comum, né? Eles têm uma raiz comum,
que é justamente o que a filosofia transcendental vai se ocupar de estudar, né? Não existe um entendimento, não existe a concepção de um objeto sem os sentidos, assim como também não existe não existe o entendimento de algo que a gente não consegue sentir, né? Que os nossos sentidos não conseguem receber, e também não existe sensibilidade prévia a gente não consegue conceber um objeto se a gente não tiver o entendimento. A gente vai ter aquela recepção, né? Mas a gente não vai conseguir concebê-lo. Então, as duas coisas, elas caminham de forma paralela, e a filosofia transcendental, que está transcendendo, né? Que está além, ela vai se ocupar desses dois tópicos. E aí, dentro disso, né? Dentro dessa teoria elementar transcendental, né, é que ele vai adentrar na estética transcendental. Então, ele precisa, né, Kant, antes dele chegar na crítica da razão pura em si, ele precisa criar uma base, né, que é o que ele está fazendo no início do livro, justamente porque ele está pautando uma ciência particular para o entendimento da razão, que é justamente a crítica da razão pura. Então, ele, antes de adentrar na filosofia transcendental, ele precisa trazer uma teoria elementar transcendental. Então, quando você vê elementar, você vê como algo básico, né? Como algo que está pautando. E dentro dessa teoria elementar, tem a estética transcendental, que, por sua vez, vai se subdividir na intuição, no entendimento e como ciência de todos os princípios a priori da sensibilidade. Então, vamos lá. Na estética transcendental, né, que está dentro da teoria elementar transcendental, nós podemos avaliar a intuição, né? A intuição que é fornecida pela sensibilidade. Então, como a gente pôde ver, né, a sensibilidade, ela é a capacidade de receber representações de objetos segundo a maneira que eles nos afetam, né? Então, é isso que vai nos dar intuição, porque a base da intuição é essa sensibilidade, né? E a gente só consegue perceber o objeto de acordo com a maneira que ele nos afeta, né? Então, a forma que eu enxergo é diferente da forma que uma outra pessoa enxerga, né? Apesar de termos a mesma retina, biologicamente falando, né? Mas cada pessoa, ela vai ser afetada de uma maneira diferente pelo aquele objeto. É por isso que a estética transcendental, ela é muito importante na história da arte. Porque uma obra de arte, né? Ela é um construto, né? Que está sendo, é algo único que foi elaborado por uma pessoa, né? Por um artista, que estava depositando emoções ou sentimentos, né, naquela obra, né, seja uma música, seja um quadro, enfim. Tudo aquilo que estava, como a pessoa estava se sentindo naquele momento, ela depositou naquela obra, tornando ela única. Então, cada pessoa vai ser afetado por uma forma diferente se observar uma obra de arte, por exemplo, porque a forma de receber a intuição, né, é de acordo com a forma que o objeto nos afeta. E aí, essa é a base da intuição. Isso quer dizer que a gente está vendo, por exemplo, o objeto da forma real que ele é? Não sabemos, né? A gente está vendo a forma que ele nos atinge nos sentidos. Mas isso não significa que é ele, que aquela forma que eu estou recebendo é a forma verdadeira daquele objeto. Então, isso é muito, muito profundo, esse tópico, quando se trata de sensibilidade e de capacidade de afetação e representação dos objetos, né? E aí ele entra num outro tópico também sobre objetos indeterminados de uma intuição empírica, denomina-se fenômeno. O que isso quer dizer, né? Que o objeto indeterminado de uma intuição empírica denomina-se fenômeno. O que seria uma intuição empírica,
né? Eu já estou falando aqui de indeterminado, é um objeto que ele não tem os limites bem determinados dentro da nossa intuição. Então, eu vou tratá-lo como um fenômeno, né? E aí, quando eu explicito fenômeno, eu posso ter a matéria, que corresponde à sensação. A matéria eu falo do objeto corpóreo, né? Que é o que eu vou conseguir captar, né? O que os meus sentidos vão conseguir captar é algo corpóreo. Então, é um fenômeno que corresponde à sensação. E também, sobre fenômeno, eu posso entender que trata-se um fenômeno de uma organização em determinadas relações, né? Que seria justamente como, além de como eu recebo aquele objeto, como aquela representação ela é recebida pelos meus sentidos, ela precisa criar uma relação com o meu entendimento para que eu tenha uma concepção daquele objeto. E essa relação, né? E essa organização dessa relação que está atrelada à sensação, eu posso também determinar como um fenômeno. Então, ele vai falar muito de fenômenos, né, que seriam esses objetos indeterminados na intuição empírica, e também vai falar sobre sensação e entendimento, sensibilidade. Ainda sobre intuição, né, Kant fala de uma forma pura de intuições sensíveis e diz que se encontra a priori no espírito. O que isso quer dizer, né? Então, como Kant ele está fazendo uma decomposição de tudo, né? De todos os construtos até chegar na raiz da razão pura, da razão por ela mesma, ele vai trazer no caminho alguns conceitos, né? Para pautar e basear esse entendimento futuro, né? Então, ele fala que a forma pura, que é algo puro, né? O que seria algo puro? Algo que não tem influência, né? Algo que que não sofre influência nenhuma, de intuições sensíveis, encontram-se a priori no início de tudo no espírito humano, né? Porque como a gente fala de sensibilidade, que é a forma como os objetos nos atingem, né, nos afetam, aí no caso de uma forma de intuição pura, ela está a priori, né, no espírito. E aí, a partir disso, né, pretende-se isolar essa intuição pura e com uma forma do fenômeno, né? Ele quer isolar, ele vai tentar, né, utilizar a razão mesma, né, como ferramenta para estudo da razão, e aí ele vai decompor e tentar isolar essa intuição pura, né, que é essa intuição que vem do espírito, e analisá-la como uma forma de fenômeno. Fenômeno que, como a gente viu anteriormente, trata-se da organização em determinadas relações, né? E aí, ainda tratando sobre tudo isso, né, todo esse detalhamento está dentro da estética transcendental, né, que é uma parte muito ampla no livro. E aí, sobre ainda estética transcendental, agora sobre entendimento, né? Que é, mais uma vez, os objetos, eles são pensados a partir do qual surgem os conceitos. Esse ponto é muito importante, né? Porque, como a gente falou, não existe entendimento sem sensibilidade, assim como não há sensibilidade sem entendimento. Então, os objetos, eles só são pensados e é a partir daí que surgem os conceitos, né? Os conceitos que vão ser a base do entendimento. Porque a sensibilidade, ela vai ser a capacidade dos objetos nos afetarem da forma que eles aparecem para nós, é o que a gente entende de sensibilidade. Mas como esse objeto é concebido, está no campo do entendimento. E esses objetos, eles só são pensados porque surgem conceitos, né? Então, está tudo intrinsecamente ligado. E aí, por fim, ele vai tratar da ciência de todos os princípios a priori da sensibilidade, né? Então, dentro da estética transcendental, Kant também vai falar da ciência de
todos os princípios a priori da sensibilidade. Então, quando eu falo a priori, mais uma vez, eu estou tratando de algo que não tem influência. Eu estou falando do primeiro, da raiz, né? Então, todos os princípios da sensibilidade, né, a priorísticos, os primeiros, eles são estudados dentro da estética transcendental. E é a partir dessa ciência, né, da estética, desse campo de estética transcendental, que vai surgir um outro ponto muito importante, avaliado por Kant, que é a teoria transcendental dos elementos, que ele posteriormente vai detalhar. Então, toda a obra de Kant, ele vai trazer construtos, né? Ele vai trazer bases, teorias transcendental dos elementos, a estética transcendental, o que é fenômeno, o que é intuição. Então, ele vai dando as bases para, ao final da obra, explicar de fato e adentrar dentro do conceito da razão pura. Eu vou parar esse vídeo por aqui e vou dar continuidade nesse mapa mental e depois eu vou postar a continuidade na parte 4.